E o estrondo finalmente foi parado pela aliança. Parece que Armin conseguiu resolver todas as questões nos caminhos junto com o Zeke. Zeke que morreu pelas mãos de Levi. Shingeki no Kyojin, capítulo 137. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Shingeki no Kyojin, capítulo 137, já adianto aí embaixo que está aqui o link para você ler aqui embaixo na descrição. E tem o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre Shingeki ou qualquer outro mangá. Antes de mais nada, por favor, evite o raid, evite xingamentos ou coisa desse tipo, porque a minha opinião sobre o capítulo foi que o Isayama, ele não fez as coisas muito legais. Eu não gostei do capítulo, ao mesmo tempo que gostei, porque eu estou curioso para saber o que vai acontecer depois, mas não gostei de como ele criou algumas coisinhas aí que aconteceram no capítulo, embora de uma forma até que bem explicada, ao mesmo tempo se eu parei para pensar e explicou, mas não explicou nada. Mas vamos comentar isso ao decorrer do vídeo. A primeira coisa é, o Zeke, ele tá falando em um monólogo praticamente pro Armin, explicando algumas situações. Então ele explica que antes de não existir nada no mundo, só tinha terra ali, né? Existia apenas matéria, vamos colocar como matéria, átomos, coisas desse tipo que aparecem bastante em ciências, né? Eu não sou um grande entendedor, mas vamos lá, né? E graças a esse tipo de matéria e tal, apareciam coisas desconhecidas, seres desconhecidos, alguma coisa desse tipo. Ele não fala seres, mas ele fala coisas desconhecidas que apareciam e desapareciam e apareciam de novo e por aí vai. E uma dessas coisas, eventualmente, veio a sobreviver. Essa coisa se chama vida. Aí eu faço um contraponto que é, o Zeke, ele tá falando da vida, não que o bichinho lá que pegou a Ymir, que pegou o Eren e essas coisas assim, ele significa a vida em si, mas ele tá falando de uma forma metafórica e ao mesmo tempo de uma forma real. Então dá pra você jogar dos dois jeitos, ele tá falando num sentido que pra mim eu entendo que é das duas formas, tanto a metafórica quanto a real. Então esse bicho, ele é realmente real, ele não é a vida, mas ele é uma das partes da vida. E o que fez a vida procriar esse tempo todo, conseguir sobreviver até esse tempo de agora e levar eles até esse caminho, é porque a natureza da vida é se multiplicar, fazer a multiplicação, né? O propósito da vida é esse. Lembrando que essa explicação do Zeke, no meu ponto de vista, eu não levo, me desculpem aí quem leva como verdade, mas tudo que o Zeke falar, eu não levo totalmente, fielmente como tudo verdade. Ele tá falando sobre as percepções que ele teve. Não significa exatamente que as percepções dele de vida sejam a de todo mundo. Logo, o que ele está explicando, ao mesmo tempo, se desexplica, porque é a visão que ele viu as coisas. Porque logo mais pra frente ele vai falar sobre a Ymir. E bom, a vida foi adquirindo novas formas, novos jeitos de viver e tudo mais. E aí, aquele bichinho lá, né, que apareceu logo no começo, pra quem não sabe, ele é Halucigenia, é o nome. É um bichinho crustáceo, eu acho, pré-histórico, assim, ele é muito antigão. E como a vida foi se adaptando a todo tipo de meio ambiente, todo tipo de coisa que foi acontecendo e tal, né? Que a vida, ela procura de uma forma frenética de como se multiplicar, ela conseguiu fazer tudo isso daí. A vida, esse bichinho, os humanos, todo mundo. A gente pode englobar como todo mundo nesse ponto. E aí o Zeke, ele faz uma distinção entre a água, a areia, coisas inanimadas, vamos colocar assim. Essas coisas que são inanimadas, elas não podem procriar, elas não procuram procriar, mas a vida é uma busca frenética por procriação. E como a morte, a exterminação vai contra essa multiplicação, esse objetivo de se multiplicar, ele explica que é por isso, por a morte ser um contraponto totalmente da vida, que quer se multiplicar, que quer continuar, vamos falar assim, vivendo, ele fala que o medo é algo que pega e faz com que eles, seres humanos assim, né, ou eles só, né, os Eldianos, não sei o que ele tá querendo dizer ali exatamente, procurem evitar esse sofrimento da morte. E ele fala que a Ymir, ela quis evitar a morte, ela quis evitar esse sofrimento. Com isso, alguma coisa enorme, larga, ela deu nascimento para um corpo que não morre. Seria o corpo do Titã, então? Eu acredito que essa é a explicação. Os Undying Bodies, né, os corpos que não podem morrer, na verdade são os corpos dos Titãs.
ela que meio que criou o Titã e ainda fugiu para um outro mundo, que esse mundo que seria os caminhos, onde a morte nem a vida existe lá. Então ela foi para lá porque ela poderia fugir da morte, fugir dessa dor. Mas isso é uma conjuração do Zeke. Ele tá achando isso, porque eu tenho uma visão bem ao contrário disso daí. Eu acho que a Ymir ela não estava procurando esse tempo todo. Tanto que logo à frente o Zeke vai falar que o Eren realmente conseguiu entender a Ymir e ele não conseguiu. Por quê? Porque não é isso que eu acredito que a Ymir estava pensando. Ela não queria fugir da morte. Na verdade, eu vejo como se ela quisesse fugir do mundo, porque aquele mundo era tudo uma desgraça. Ela era uma escrava, humilhada, maltratada, um monte de coisa. Então, provavelmente, com ódio de todas as pessoas, de todo esse mal da humanidade, ela pegou e, claro, se ela tivesse fugindo da morte, ela não teria se atacado em cima do negócio lá. Ela quis fugir no sentido do mundo e não da morte em si. Até porque ela continua vivendo nos caminhos. E bom, e aí o Armin começa a falar que não, então essa é a Ymir e tal, então qual é o objetivo dela na real? E aí o Zeke explica, ó, ele gastou muito tempo lá pensando, mas nunca chegou a uma conclusão exata. Porque mesmo que a Ymir tenha fugido da morte, tenha escapado, tenha morrido, ela continuava a obedecer o primeiro Fritz, aquele primeiro rei lá que usou ela e abusou dela. E aí logo ele pensa que ele sim sabe o que é por isso, né? O objetivo da Ymir é se manter conectada com o nosso mundo. Por quê? Não é explicado. Não tem explicação. Por que ela está conectada ainda com o mundo? Qual é o objetivo? O que ela quer deles? O Armin chega a mencionar em algum momento que a Ymir ela quer alguma coisa da gente. O que a Ymir quer? Então, explicou, mas não explicou nada no final das contas. E bom, a Ymir foi junto com o Eren, porque o Eren conseguiu entender os sentimentos dela e tudo. A Ymir, ela queria ser livre. É basicamente isso que eu acredito. Ela queria ser livre. Ela queria poder ser livre. Ela não queria ser uma escrava mais. Ela queria ser livre. E finalmente alguém chegou lá e teve a empatia de entender ela, coisa que o Zeke não entendeu. Ele quis apenas usá-la. O Eren, ele entendeu a Ymir e quis ajudar a Ymir. Bom, o Armin quer vazar daquele mundo, ele pergunta pro Zeke se tem alguma forma, o Zeke não sabe, mas qual o sentido deles vazarem de lá, porque se o propósito da vida é só se multiplicar, um dia você vai acabar morrendo mesmo, então qual é o sentido? Não tem sentido, você vai morrer mesmo, então pra que você tá ligando, Armin, se você vai lá pro mundo ajudar a galera e tal, se eles estão ajudando, qual o problema em perder uma batalha? Se você vai morrer uma hora, e todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Então não tem sentido. O Zeke aí, ele começa a ver que a vida não tem sentido pra ele. Porque todos são controlados pelo medo. Quando ele diz esse medo, eu começo a pensar que pode ser o medo de qualquer coisa. O medo de uma outra nação vir lá e fazer alguma coisa. Porque eles, graças ao medo, as pessoas tomam medidas, né? Tomam atitudes. A pessoa de Parades, por exemplo, tá com medo de morrer pra Marley. Então eles vão lá e vão pra guerra com Marley. Entendeu o exemplo, mais ou menos? O pessoal de Marley tá com medo de Parades, com aqueles montes de titãs, sair correndo pra trás de todo mundo e matar todo mundo. Vai lá e acaba com os titãs lá e acaba com os Eldianos, porque eles estão com medo. Então aí eu acho que a gente pode abranger um pouquinho mais essa parte do medo pra poder entender melhor o que o Zeke tá falando. E bom, na resolução de tudo, pelo menos o que o Zeke chega na conclusão é, pelo menos a gente morrendo aqui, ficando de boa e tal, né? Embora a gente não tá morto, porque nos caminhos ninguém morre, em vez de ficar sendo controlado por essa ordem de multiplicação, desse propósito da vida, né, da gente ficar só se multiplicando, vamos morrer logo, né, porque é bom viver na ignorância, porque quando você vive meio que na ignorância, você é livre, você não precisa, você não tem esse problema de ficar pensando, ai meu Deus, o que será que eu vou fazer e tal. A pessoa fica longe do medo, então logo longe do medo, longe dessas coisas, não vai tomar essas atitudes, e logo ela é livre. Bom, aí o Armin começa a contar como os momentos dele, os mais momentos preciosos, a gente vê que ele pega uma plantinha que tava ali no fundo da areia, ele pega a plantinha, olha e começa a falar, olha, eu achava que minha vida, o sentido da minha vida seria eu sair correndo junto com a Mikasa e o Eren e andar no mercado, dar de alimentar para um esquilo. E esses momentos são muito preciosos pra mim e isso que faz muita importância pra mim. São momentos preciosos. Então o Armin, ele decide ver a vida como? A vida não se resume a nascer, crescer, desenvolver, viver e depois morrer. Pra ele se resume nos momentos que ele teve, os momentos, vamos falar assim, chaves que a gente tem, os momentos de alegria, os momentos bons que você viveu pra
ter aquele momento, entendeu? Então mesmo que pareça trivial e bobo, são momentos especiais que acabam que deixam o Armin feliz. E aí, isso faz o Zeke lembrar que os momentos com o Xavier de jogar beisebol com ele também eram especiais. E aí o Zeke fala, poxa, eu gostaria de ficar só jogando e pegando, aquela mesma repetição que eu fazia junto com o Xavier. Esse é o sentido da vida do Zeke. Ele viveu para aquele momento, mesmo que ele tenha causado um monte de morte e tudo, ele viveu para aquele momento, o Armin também. A gente vê que pro Armin ele olha uma plantinha, né? Porque o mundo ali é bem fictício nos caminhos. E o Zeke, na mão do Armin, ele vê algo que é importante para ele, que é a bola de beisebol. E com isso, pelo poder da amizade, eu os lhe invoco. Xavier, Grisha, Marcel, Galliardi, Ymir e Kruger. Isso mesmo, gente. Por causa disso, do nada, aparecem os caras lá. Porque lembrem-se, nos caminhos ninguém morre. E depois que o Zeke acha o sentido da vida, aparecem essas pessoas super especiais para salvar a ordem do dia. E é isso aí, galera. Depois daí pra frente é só ladeira abaixo. O bagulho vai ficando, pra mim, ficando pior ainda. E o pessoal tá lá tomando um sacode. Aí tá lá o Jean e a Pique. Tá todo mundo tomando um pau. Tá todo mundo quase morrendo. E todo mundo tá prestes a ser derrotado. O Reiner caído, a Anne toma um pau e tal. E do nada, o Bertoldo, que também apareceu nos caminhos, que eu esqueci de falar dele, aparece lá com seu titã, que já tava aparecendo lá. Pum! Dá um tapa nos titãs. E aí, os titãs começam a ajudar todo mundo. Pô, mas não era a Ymir que controlava eles? Como assim? Ela não é o Titã Fundador? Ela não é o poder máximo de todas as coisas? E ela não concordou com Eren? Por que esses caras conseguiram quebrar isso daí, ajudando? Se a Ymir que é a fundadora. Sem sentido. Sem sentido. Pra mim não tem sentido nenhum. Como eles conseguiram aparecer, como eles conseguiram surgir e ajudar. Aparece todos os titãs ali que morreram e apareceram nos caminhos, gente. Eles começam a ajudar todo mundo fica sem entender e fala, meu Deus, o que a gente vai fazer e tal. E no meio dessa bagunça toda, eles falam assim, vamos aproveitar o momento. E aí a Mikasa vai lá, corta o Okapi, que é aquele titã muito doido que comeu o Armin. Nisso que ela corta, o Armin consegue sair, o Okapi tenta até segurar com a língua a perna do Armin, levar o Armin pro quinto dos infernos. Só que aí o Connie salva, todo mundo se salva no final das contas, tá, gente? E aí temos cenas grandiosas da ajuda dos grandes titãs do passado, alguns titãs só, né? Pra você ver, né, que só alguns, os mais recentes, que tiveram ali que ser usados pra fazer alguma coisa. E aí o Zeke topou morrer, gente. Ele dá um aviso pro Levi e fala assim, eu tô aqui, ó, vem aqui, me corta a minha cabeça. Eu não queria ser cortado, mas tudo bem. Aí o Zeke vai lá e é morto pelo Levi. O Levi chega, corta a cabecinha dele e com isso o estrondo parou. O estrondo parou porque o Zeke que fazia a conexão, embora eu acho que essa conexão não tem mais sentido desde que o Eren conseguiu abraçar a Ymir e foi contra ali as ideias do Zeke, mas o estrondo parou naquele momento que o Levi corta o Zeke. E aí o Armin explica o que aconteceu lá nos caminhos, que tudo isso é graças ao Zeke, o estrondo ter parado, os titãs estão ajudando, porque o Zeke acordou aqueles caras que estavam adormecidos. Tá bom. E que todos os Eldianos são conectados pelos caminhos e que a Ymir quer essa conexão e ela quer alguma coisa deles. Ela chega a aparecer ali no fundo. Ela não tá mais do lado do Eren. Não tô entendendo. Bom, babação de ovo de um lado pro outro, os caras vão lá, agradecem pela ajuda, desculpa por ter tomado seu poder tal, gente, mas me empreste a sua força para que nós possamos vencer o Eren. Bom, o estrondo para, o Jean ataca lá a bomba em cima do Eren, a cabeça do Eren cai, aquele bichão muito doido lá que é a vida e ao mesmo tempo o bicho mais estranho do mundo, vai tentar se conectar de volta com a cabeça do Eren, o Reiner segura ele com tudo, segura com todas as forças. E aí o Armin ele resolve, vou usar o estrondo aqui, o meu estrondo no caso, fazer a minha explosão, detono todos os ossos do Eren e mato o Eren de vez. Ah, mas o Eren vai morrer. Ele tá pronto para as consequências. Ele pode lidar com isso daí, não tem problema, é só uma morte mesmo, né? Não tem problema. E aí, a Mikasa olhando de longe e o Armin, adeus, Eren. O seu próprio amigo, Armin, vai matar o seu amigão, Eren. E aí termina o capítulo, gente, com a ativação do poder do Armin, né? Foi o poder do Armin, não foi aparentemente do Titã Fundador. Aqueles riscos de trovão, não sei se foi do Armin mesmo, não sei se foi do Titã Fundador. Isso a gente só vai poder ver no próximo capítulo. E considerações finais aqui do capítulo. Ficou muito longo, acho que o vídeo. Mas, bom, não gostei da explicação, entendeu? Achei que foi bem explicado, sim.
Foi bem explicado, sim, o sentido da vida e blá 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 e blá blá blá. Só que não chegou numa explicação. De onde surgiu esse animal? Cara, surgiu de aparecer e desaparecer. Mas de onde surgiu esse poder? Como a Ymir criou esse poder? Esse bicho não é um alienígena. Ele parece que foi da Terra mesmo, tipo, não da Terra exatamente, mas das matérias se criando e tal, e criou esses titãs. Mas não explicou. Qual o objetivo da Ymir? Qual o sentido de tudo aí nessa merda? Não tem sentido de bosta nenhuma. Só foi um roteiro, pra mim, pra utilizar pra falar assim, ó, a aliança tá perto de vencer. Não vou ainda dar esperança, porque vai que o Isayama muda tudo no próximo capítulo e caga tudo geral, fala assim, ó, vai tudo morrer agora. Então, não sei, mas não tem sentido. Não tem sentido os bichos aparecer agora. O Zeke acordar os outros caras. Por que não acordou mais gente, então? Porque eu duvido que só sejam eles que estejam de acordo com todos esses planos. Não tem explicação. Isso daí ficou, pra mim, ficou explicado e ao mesmo tempo mal explicado. Eu queria que vocês deixassem sua opinião. O que vocês acham? Pode falar se vocês discordam mesmo, não tô nem aí. Mas, tipo, essa é a minha opinião e eu não vou mudar essa opinião, a não ser que nos próximos capítulos mude alguma coisa. Mas pra mim, cagou. Isayama cagou. Ele fez de tudo pra poder fazer o Eren perder. Por quê? Mano, o poder do Eren, o poder do Titã fundador, gente. Depois que ainda mostrou ainda mais coisas do poder do fundador, saindo Titã até da culatra ali, já era pra todo mundo ter morrido. O Levi tá tudo acabado, já era pra ele ter morrido faz tempo. Não são titãs puros que estão ali. Eles já passaram vários perrengues por causa de titã puro. Esses titãs ali que estão lá, é um martelo de guerra, é um bestial, é um fêmea, é tudo misturado. E como que um poder massivo desse foi derrotado? É como se fosse, colocasse um humano pra enfrentar um deus, e o humano vence o deus porque, tipo, sei lá, alguma coisa do roteiro faz o humano vencer o deus, porque não tem motivo pro humano vencer o deus. Entendeu? Então não tem sentido. Achei zoado pra onde que Shingeki tá caminhando. Esse capítulo, puta, me broxou pra caramba. Deixou chateado. Não curti, mas essa é a minha opinião, tá, gente? Tem quem vai gostar. Espero que vocês comentem aí o que vocês acharam, beleza? E, mano, o Joe tá vazando. Muito obrigado mais uma vez pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike também, compartilhou, comentou. Principalmente comentou. Quero saber o que vocês acharam desse capítulo, beleza? Mano, o Joe tá vazando. Até uma próxima e valeu. Hiro Mashima fazendo escola. Isayama, você aprendeu direitinho com Fairy Tail. O poder da amizade.